Todo mundo vendo a tela? Sim. Tá bom. Hoje nós vamos conversar sobre o maior grupo de fungos do mundo e o que a gente menos enxerga nesse mundo, que são os ascomicota. Talvez os ascomicota que vocês tenham mais contato seja aquele que está lá na sua casa, mofando os mofos verdes, os mofos azuis, os mofos laranjas, né? Mas, infelizmente, nós vamos, daqui 2 horas, a gente vai conversar o lado bom e o lado ruim do mofo, tá? Que ele não é de todo ruim. A gente não gosta do mofo na casa da gente. Então, o que vai acontecer? Por que ele é o maior grupo e o que a gente menos vê? Segundo, os mofos resolveram entrar para a reprodução assexuada, então não formam um corpo reprodutivo grande que a gente possa ver, como no caso dos basidionicota. Outra grande parte de mofo, tem um slide disso depois, de ascomicota, eles crescem subterraneamente no solo, e ele tem uma função ambiental muito grande nos subterrâneos do solo, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E o outro grupo de mofo resolveu fazer simbiose com algas e se transformaram nos líquens, outro grupo de ascomicota, desculpa, né? Então, são os fungos que a gente não vê, mas é o fungo que tem maior número de espécies registradas. Voltando aqui fazendo mais ou menos uma retrospectiva, né? Além dos fungos unicelulares, a gente vai ter os fungos de leveduras, que semana que vem a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, para a gente saber a importância da levedura no meio ambiente, na vida da gente. Aí também tem os fungos que formam micélios, né, que não tem septo, como os mucuromicotas ou pagomicota. Dentro desses grupos a gente tem mucuromicotina, que é o mofo do pão, e glomerumicotina, que são as micorrizas, tá? E nós vamos chegar a um grupo que começou a individualizar células na hifa. Ele é chamado de dicária, esse grupo, um supergrupo, aliás, e dentro do supergrupo dicária nós vamos ter ascomicota e basidiomicota. Já antecipando aqui um pouquinho, por que ele é chamado de dicária? Porque em algum momento do ciclo de vida, a célula vai apresentar 2 núcleos, tá? Esse septo, essa divisão, quando a gente fala septo, é o encontro de 2 paredes celulares tangenciais. É como se você pegasse 2 copos e colocasse pela parte fechada desse copo, encontrando um com o outro. Então, essa parte mais sólida, que às vezes no microscópio a gente vê um tracinho, né? É o conjunto de 2 paredes celulares que se tangenciam, que é o nome científico, né? Elas ficam bem acoladas umas às outras. Para que essas células possam se comunicar, existe um poro, que é a única forma em que o citoplasma de uma célula contacta o citoplasma do outro. Fora isso, em toda a extensão do poro, não existe outro tipo de comunicação. Então, esse septo, ele tem um poro. Em basidiomicota, esse poro vai assumir uma importância muito grande. Mas nós estamos hoje conversando sobre ascomicota. Qualquer dúvida pode me interromper, tá? Eu não consigo ver a mãozinha de vocês, porque nesse aplicativo não consigo ver. Tem uns que você, quando levantam a mão, a gente vê na tela, esse eu não consigo, porque deu conflito com o meu computador. Então, nós vamos ter fungos primitivos, né, que nós vimos aqui, ascomicota com maior número de táxons, tá? Uma classificação científica, no final eu volto a isso aqui, que eu vou passar um exercício para vocês hoje, de fazer uma classificação com o indivíduo, tá? E eu vou explicar como é. Eu falei para vocês que toda vez que a gente for descrever um indivíduo, um grupo, a gente tem que começar a informar de onde que ele é, né? Um caso, a ascomicota é do domínio Eucária, está no clado linhagem Opisthocontae. Dentro de Opisthocontae, ele é do reino fúngio, lembrando que Opisthocontae também tem um grupo irmão de fungos, que são os animais, né? E dentro de fungos, ele está no sub-reino
Dicária. Alguns artigos chamam dicária de superfilo, tá? E outros chamam de sub-reino, não importa, é uma situação intermediária entre reino e o filo, tá? E o nome ascomicota vem de uma estrutura que ele produz que se chama asco, e a gente vai ver como essa estrutura ao longo da aula de hoje, ok? Pensando na situação do Brasil, eu falei para você que ele é o fungo que tem maior número de espécies, mas é menos registrado. Então, se a gente olhar aqui no levantamento de 2015, a gente tem em torno de 1.881 espécies descritas para o Brasil, tá? E em números bem menores que o de Basidium micota, porque Basidium micota, ele sempre se desenvolve fora do solo, quase sempre fora do solo. E a ascomicota é o reverso, muitas vezes dentro do solo, parasitas também a gente vai encontrar. E a gente conversa. Voltando lá ao livro do McCaughlan Espatafora, né? Nós vamos ver que ele colocou sub-reino dicária, tá? Superclado, superdivisão, superfilo, né? Então, nós temos 2 filos e hoje nós vamos conversar de Basidium micota, né? Dentro desse dicária, nós vamos ter os que chamamos de fungos avançados, ou fungos septados, tá? Ou fungos com intensa reprodutividade sexual. Então, nós temos aqui 3 grandes subfilos, que nós vamos conversar um pouquinho sobre 2 deles, tá? O subfilo trafinomicotina nós não vamos abordar. Sacaromicotina e pesisomicotina nós vamos abordar na outra aula, por causa da importância dele. Já antecipo que sacaromicotina é onde nós encontramos as leveduras, a maioria das leveduras que tem ao longo do nosso planeta e que são estudadas, elas estão em sacaromicotina, tá? Em torno de 80% das leveduras estão em sacaromicotina. E o subfilo pesisomicotina, que é aquele cuja reprodução sexuada, na maioria dos seus representantes, forma um corpo reprodutivo, e outra parte de pesisomicotina não tem ou não desenvolveu a capacidade da sexualidade. E daí eles vão formar os mofos, né? Os mofos não se reproduzem sexuadamente. Daqui 2 aulas a gente conversa sobre o mofo, a sua gelatina lá, se já deu um mofinho, a minha já deu, tá? Coloquei no mesmo dia de vocês, a minha já deu, já está lá separadinha na geladeira, aí no dia dessa aula, eu acho que preservar um pouco para o registro fotográfico de vocês no relatório, ok? No livro de Biologia Vegetal, ele está aqui, ó, dicária, dentro do grupo mais avançado, né? Nós vamos ter a ascomicota, que é grupo irmão de Basidium micota, tá? Esses 2 grupos têm uma evolução mais recente, é o grupo que tem registro fóssil mais recente, não tem registro fóssil antigo, como os glomeromicotina, né, que tem em torno de 405 milhões de anos atrás, não. Eles são de registro mais antigo. Holomorfo. Holomorfo é que a maioria se reproduz ao longo do tempo e tem reprodução sexuada e assexuada. E eucárpicos são aqueles que ao se reproduzirem, continuam desenvolvendo a parte vegetativa, tá? Então, isso é importante a gente saber. Se a gente for pegar uma classificação mais antiga, ascomicota, eu queria pegar a classificação de 2020, mas eles não fizeram uma árvore didática, mas não teve muita modificação quando eu falo de subfilos ou subdivisão, tá? Trafinomicotina, 4 classes, sacaromicotina, 1 classe, pesisomicotina, 10 classes. Trafinomicotina, a maioria dos seus representantes são parasitas de plantas. Eles são organismos muito primitivos e que não conseguiram formar o corpo, se reproduzem sexuadamente, mas não conseguiram formar o corpo reprodutivo, né, com a parte do micélio, e vai formar por outras maneiras. Leveduras,
e aqui o grupo dos mofos e o grupo daqueles que vão desenvolver estruturas sexuais. Toda vez que você vê uma informação sobre ascomicota, a maioria das informações são sobre pesisomicotina, tá? Então, nessa árvore, eu vou destacar Pesisomicetes, onde nós vamos encontrar uma grande maioria de organismos subterrâneos, e também destaco Eurotiomycete, onde vão estar a maioria dos mofos da nossa casa, e eu vou destacar também Sordariomycetes. Por que eu destaco Sordariomycete? Porque lá no nosso bosque, a gente vai encontrar muitos representantes desse grupo, principalmente os que parasitam inseto. Numa das nossas aulas sobre parasitas de outro inseto, eu vou dar um enfoque maior, mas uma das atividades que eu passei para você na aula prática de hoje é ver como que esse parasita funciona nos insetos. Ele transforma o inseto num zumbi, porque o inseto fica andando meio descoordenado, né? É diferente das mosquinhas lá de Zoopagomicota. Ele ataca tudo e qualquer tipo de inseto, tá? E fora isso, nós temos essa classe aqui, Lecaronomycetes, que são as que fizeram, Lecaronomycetes e Letiomycetes, são as que fizeram simbiose com algas ou cianobactérias e se transformaram nos líquens, tá? Então, é um filo muito diverso, com muitas interações biológicas, né, que a gente vai comentar ao longo dessa história. Nossa aula. Em torno de 70 mil espécies, não importa se está atacando insetos, se está em simbiose, se está de vida subterrânea, ou se está na casa da gente mofando as coisas, tá? São muitas espécies, né? Não chega, é quase que o dobro do número de espécies de Basidiomycota, tá? Se a gente for pensar nas espécies descritas no mundo, 75% das espécies descritas por mundo, não importa em que situação ela se encontra, está em Ascomicota. Mas ele é muito pouco conhecido. Quando a gente vai observar como que se comporta esse grupo, então nós temos aqui, ó, em termos de quantitativo, se a gente pensar, ó, Pesisomicotina, só Pesisomicotina tem mais espécies do que Basidiomycota, que está aqui, tá? Então, é um grupo bastante representativo, né? Aqui a gente está os grupos de fungos, principais grupos de fungo, é um grupo daqui, ó, para cá, é a Ascomicota, né? É um grupo bastante representativo. Lembrando que essas árvores têm a ver com DNA, tá? Esse estudo do Cho e Kim é a análise de DNA dos fungos, tá? Então, aqui, voltando, só rapidamente, porque eu quero focar na próxima aula, esclarecer isso, né? Saccharomycotina são as leveduras verdadeiras, unicelulares, ou formando pseudomicérios, pequenos filamentos curtos, tá? Não tem corpo, esse nome vai aparecer mais à frente, ascoma, não tem corpo reprodutivo, tá? E a gente volta nisso. Pesisomicotina, ele quando se reproduz sexuadamente, ele forma um corpo reprodutivo, que eu estou ilustrando aqui, esse tipinho aqui, tá? Depois a gente vai conhecer os nomes dele. E outros têm estágios de levedura ou são chamados imperfeitos. Imperfeitos são aqueles fungos que daqui 2 aulas nós vamos falar, que é sobre os mofos da casa da gente. Por que eles chamam de imperfeito? Porque ou não desenvolveram ou regrediram a reprodução sexuada, tá? Mas a grande maioria forma um micélio. Se olhar lá na sua gelatina, você vai ver que tem uma tramazinha por baixo, assim, acima da cor, que são os esporos, você vai ver que tem uma trama, aquela trama é o micélio. Depois eu vou pedir para vocês fazerem um negócio para mim. E trafinomicotina, que são os mais primitivos, né? Que eles vão estar sempre parasitando um vegetal, tá? E a gente não vai passar um tempo sobre eles. Nossa aula hoje, até daqui 2 semanas, é sobre leveduras e sobre os fungos miceliais, ok? Então, aqui a gente tem mais ou menos, de novo, o resumo, né? Os mofos, as leveduras e
os que formam corpos reprodutivos bem representativos. Essa ilustração não está aqui, origem, desculpa. Esse corpo reprodutivo é chamado de ascoma, e a gente vai voltar aqui. Infelizmente, essa ilustração, ela coloca a morchela, que não ocorre no Brasil, mas eu vou chamar a atenção, que a morchela, ela lembra um cogumelo. Então, lembrar uma coisa disso. A morfologia sofre convergências adaptativas, ok? Não importa se para a dispersão dos esporos, não importa qual a função, mas a função tem a ver com manutenção da espécie, tá? Sempre lembrando isso. Então, quem são os ascomicota? Nós já vimos que eles são eucariontes, que estão na linhagem Opisthoconta, estão no reino Fungi e no filo Ascomicota. São organismos terrestres, algumas espécies, muito poucas, aquáticas. São conhecidos, uma boa parte, como os mofos ou bolores, verdes, vermelhos, marrons, salmão. Tem alguns que são escuros também, tá? Mas os mais comuns são esses. São conhecidos como trufas, na gastronomia é muito utilizada, e são conhecidos também como morchelas, que também é utilizada na gastronomia, mas no Brasil a gente não tem hábito de se alimentar de morchela, mas de trufas, isso já chegou até a gente aqui. Não é aquela trufa de chocolate, por favor. A trufa de chocolate, ela foi feita com o nome trufa porque ela parece com a trufa do fungo, tá? São holomorfos, ou seja, eles têm reprodução sexuada e assexuada. Alguns são imperfeitos, porque só tem reprodução sexuada simples, simples, ou assexuadas complexas, tá? E daqui umas 3 aulas a gente conversa sobre esses anamorfos e teleomorfos, que são dos morfos, tá? Os holomorfos, né, que nós vamos focar basicamente a nossa aula de hoje, da próxima semana, e anamorfo e teleomorfo daqui 2 semanas, ok? O hábito de quase todos os fungos, né, é o mesmo hábito que esse grupo... Deixa eu ver se tem mais uma, tem mais uma. Então, eles vão desde parasitas de animais e vegetais, até decompositores, sapróbios. Alguns buscam muito queratina, e daí causam muitas doenças, principalmente a animais. Eles saem um pouquinho dos grupos de parasita, e eles ganham um grupo à parte, porque eles têm muito a ver com doenças no ser humano, micose de unha, né, cabelo, micose dos pés, lá o que eles chamam de pé de atleta, né, tem uma série de outras doenças que é causada em busca da queratina. Simbiótico, nós vamos ter uma aula específica de líquens. Hoje a gente vai falar das ectomicorrizas também, tá? Alguns são decompositores de fezes. Se a gente tivesse feito no tempo real aquele experimento com fezes de cavalo, a gente ia ver que ele começa com mucuromicotina, desenvolve depois os cogumelos e, por fim, desenvolve os ascomicota. Tem uma sucessão na decomposição das fezes, e que o ascomicota é o último a obter os recursos, tá? Celulose, ligninas, aqueles que vivem interagindo internamente com os organismos, e alguns também são predadores, tá? A grande maioria, como eu falei para vocês, estão divididos em 2 partes. Ou eles são mofos, ou eles são subterrâneos, tá? Os subterrâneos, já vou antecipando aqui, tem esse aspecto que é o aspecto da trufa, né? Ele vive no subsolo. Depois, não sei se na aula de hoje ou na próxima aula, a gente vai falar como é que o homem localizou essas trufas. E os epigíneos, que são muito poucos, né? A gente consegue observar alguns deles. Eu mandei para vocês, na aula prática que corresponde dessa semana e a próxima, um simuladozinho. E nesse simulado a gente tem os fungos epigíneos que a gente encontra no Bosque Saint-Hilaire. Então, os epigíneos, que são poucos, e daí a gente não considerar o ascomicota como um grande grupo, né? Mas lembrando, ou estão no subsolo, ou estão no ar, né? Os chamam de subaéreos, né? Procurando um substrato para desenvolver e formar os mofos.
e poucos são epigênios. Os que formam ectomicorriza, eu vou voltar a isso mais à frente, diferente da endomicorriza, como está aqui, que nós vimos semana passada, que penetra muito na raiz, a ecto forma uma capa externa, tá? E essa capa é presa em algumas poucas células do parênquima, mas ela forma um manto. A gente vai ver mais à frente, tem uma fotografia desse manto em volta da raiz, e o micélio vai, sai à procura de estruturas. Ao contrário do glomerulomicotina, esse micélio se reproduz sexuadamente, e o resultado da reprodução sexuada são as chamadas trufas, que é preciso cavar para encontrá-las. Mas o homem arrumou um mecanismo para isso. Acho que semana que vem eu falo sobre isso. Aí mais umas fotos dessas trufas, né, que são resultado da reprodução sexuada. E também outros são simbióticos obrigatórios. Aí nós vamos 35% mofo, 40% vão se consorciar com algas e cianobactérias e vai formar o que a gente chama de ascolíquens, né, que são os líquens que nós vemos aqui nas nossas árvores, que são ótimos indicadores biológicos. Na última aula da ecologia, eu dei um trabalho para os meninos, no presencial, né, que eles foram rastreando do centro da cidade, pegando a Praça Cívica como ponto zero, até o campus da universidade, eles sortearam 10 bairros e foram rastreando os líquens. E o que você vai notar? A sensibilidade desse líquen nos bairros mais poluídos e aqueles que são menos poluídos. A gente levou o nosso campus, porque o nosso campus é considerado o de melhor macroclima. E o centro da cidade, por passar muito carro, de pior macroclima, desculpa. Porque se você observar ali na Praça Cívica, naquele anel de fora onde passam os carros, quase nenhuma árvore tem líquen, porque eles são sensíveis ao processo de poluição. A nutrição e reserva, ele está buscando por carbono, por nitrogênio, por fósforo e por pigmentos. Aí você vai falar assim, nossa, para que é o pigmento? Simplesmente para essa, como está nessa exposição dessa foto aqui. Porque ele estando colorido, os que são epigênios, né, eles podem se assemelhar à coloração de flores e pode atrair animais para que o animal venha a rasgar essa superfície onde estão os seus esporos, e os esporos possam ser liberados, tá? Depois a gente vai ver o que a gente vai observar. E os outros, nitrogênio, carbono e fósforos, pode ser buscado tanto em organismo vivo quanto em organismo morto. A morfologia específica dos unicelulares estão no sacaromicotina. Exemplo de sacaromicotina, o fermento que você faz o pão ou faz a sua pizza lá, tá? É uma única célula, né, que o fato de ser levedura, que eu já comentei anteriormente, é porque ela fermenta carboidrato, tá? E o resultado é álcool etílico, ou CO2, que através dos anos o homem foi utilizando para fazer bebidas ou alimentos. Tá? O CO2 para fazer alimentos, né? E o álcool etílico para fazer bebidas, cervejas, vinhos, né? Bebidas fermentadas, né? E alguns deles formam pseudomicélios. E alguns deles que vivem dentro do nosso corpo, quando a nossa flora está desequilibrada, ele começa a crescer muito e causar alguns problemas, como, por exemplo, gases, como, por exemplo, crosta na língua, como, por exemplo, candidíase, né? Vai tendo algumas interações, isso como reflexo ou da falta de higiene, ou de um descontrole alimentar, ou porque está com a imunidade baixa, tá? Mas isso a gente volta semana que vem. Pesisomicotina, que são os miceliais, já falei que ela tem um septo, né, o subfilo tem um septo, tem uma abertura, tá? Eles formam micélios multicelulares, ou seja, tem muitas células, eles podem se reproduzir com eles mesmos, sendo homotálicos, ou vão precisar de outros micélios, sendo heterotálicos, tá? As hifas podem apresentar 1, 2 ou muitos núcleos.
Aí você vai falar para mim assim, no início a senhora falou que ele era dicário, que no ciclo da vida ele tinha algum momento, mas que multinucleados são esses? Os mofos. Os mofos são multinucleados, e eu volto lá para explicar depois por quê. As hifas são intensamente ramificadas, quanto mais elas se ramificam, mais ela atinge o substrato e explora o que ela quer. Esse poro central da hifa, por onde o citoplasma se comunica e por onde o núcleo pode migrar de uma célula para outra. A parede celular da grande maioria é de quitina e dos aquáticos a parede celular pode ser de celulose, dos aquáticos ou dos parasitas, tá? É fácil a gente ver no microscópio essas hifas septadas, a gente consegue ver, tá? Essa vacuolização dentro da célula a gente consegue ver também, tá? E esses micélios e essas hifas, eles crescem, se ramificam e vão se desenvolvendo. Quando a gente olha um micélio estéreo, ele parece até um algodão. E como todo bom fungo, o crescimento é radial. Estroma é um micélio que surge nas estruturas reprodutivas. Ele é só nas estruturas reprodutivas, de origem sexuada, tá? Ele é muito denso, muito compacto, ele envolve e protege as estruturas reprodutivas, tem um errinho aqui, ó, e transforma várias estruturas reprodutivas numa única unidade. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, semana que vem a gente vê um detalhe disso. Aqueles que atacam os animais, os insetos, né, eles formam também um estroma. E na prática simulada de hoje, tem um exemplo desse estroma. Então, ele é um micélio especial, que se desenvolve para proteger as estruturas reprodutivas. E é muito compacto, e alguns deles endurecidos com carbonato de cálcio. Você pode até quebrar de tão duro que ele fica, mas o senso evolutivo é de proteção, tá? A morfologia, o micélio, ele pode ser formado por hifas paralelas, ele pode ser formado por hifas emaranhadas, ou ele pode ser formado por células de igual tamanho, chamado de isodiamétricas. Ai, que também tem um... Gente, que horror. Células isodiamétricas. A maioria dos micélios, tanto de vida subterrânea, como os mofos também, eles são formados por hifas emaranhadas, tá? Uma trama. E o estroma vai ser resultante de uma reprodução sexuada, como eu falei para vocês, um envoltório especial para reunir várias estruturas de origem sexuada. O prosênquima, né, que tem essa hifa toda emaranhada, que ele vai se desenvolvendo e vai entrando dentro do substrato ou no solo, são os da maioria das espécies. O prosênquima também, nós vamos ver no microscópio óptico os septos, no microscópio eletrônico, essa figura aqui de baixo, ó, o poro, e aqui eu tenho um núcleo que está passando de uma célula para outra. Ele vai se espremer nesse poro e ele vai passar. Aí você vai me perguntar assim, para que esse núcleo vai sair dessa célula, vai para outra, se essa célula vai ficar sem núcleo, tá? É porque a célula, ela teve, na maturidade, ela tem um preparo do citoplasma para uma estrutura dicariótica, mas o núcleo é haploide. Então, ele precisa, em algum momento, o núcleo migra de uma célula para outra, estabiliza, equilibra, volta para a sua célula, e o outro núcleo vem para a célula dele para equilibrar esse citoplasma. Então, fica esta migração entre células. Em algum momento, alguma fica sem, outras ficam com mais, tá? Aqui a gente vê onde está o septo, né? E tudo. Que tem essa questão da migração. Algumas espécies, antes de desenvolver o micélio, quando o esporo germina, ela fica naquela fase de levedura e depois passa para micélio. A gente já viu isso lá em Zoopagomicota, que ele acaba consumindo as partes externas do inseto, a sujeira, depois ele desenvolvia e crescia, né? Então, essas espécies que têm fase levedura, fase micelial, muitas vezes estão associadas a pragas de plantas, tá?
Como todo bom fungo, né, nós vamos observar que conhecer o processo reprodutivo, ele é muito importante. Então, nós vamos ter a parte vegetativa, que faz o micélio crescer, se desenvolver, se for uma levedura, que faz a levedura brotar e germinar. A fase assexual, formação de esporos, vou chamar a atenção para os conidiosporos. Eu comentei na aula de zoopagomicota sobre conidiosporo, mas é este grupo aqui que é expert em formador de conidiosporo, tá? O conidiosporo precisa ter uma célula formadora de esporo. E o clamidosporo, no mesmo senso do glomerulomicotina, é aqueles esporos isolados ou terminais de uma hifa, tá? Mas a grande formação de esporos deles é o conidiosporo. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. E os processos de oogamia ou plasmogamia, que nós vamos observar. A vegetativa, se o micélio quebrar, ele vai continuar se desenvolvendo, tá? Então, os fragmentos vão formar clones, né? Porque vão ter todo o mesmo banco de DNA. As células se dividem em duas e vai alongando esta hifa, vai crescendo, tá? Isso a gente vê em pesisomicotina. E o brotamento, a gente vai ver no sacaromicotina, tá? Que é aquele fermento, isso aqui, essa foto aqui que tá com o laser point aqui, é o fermento de pão, essa aqui a gente tirou na sala de aula, né? O indivíduo é uma célula, aquele fermentinho, na sala de aula, a gente dá água e açúcar para ele, aí ele se desenvolve, começa a formar gás carbônico. O gás carbônico é interessante, porque aqui, ó, um vacúolo enorme, no qual ele acumula esse gás, à medida que ele se divide, esse gás é liberado. Então, a gente sabe que o fermento está crescendo à medida que ele libera o gás. Quando a gente está fazendo uma massa de pizza, a gente sabe que o fermento está crescendo porque a massa de pizza vai acumulando esse gás. Dá esse gás carbônico, dá para a pizza ou para o pão aquela sensação de esponjoso, né, macio, porque ele fica preso e quando você leva no forno, esse gás desaparece, não explode no seu forno, né, claro, ele sofre um processo de retenção ali pela própria farinha e acaba não explodindo o seu forno, e o espaço onde ele estava fica os buraquinhos lá da massa, tá? Então, a realidade, uma célula vai formar a segunda célula, sempre menor que essa célula, e aí vai sucessivamente, a próxima célula vai brotar outra, por fim você tem o que chama de gema, que é como se fosse um cacho de uva, um agregado de células. Essas células, com a medida que elas vão crescendo, elas vão se separando e depois elas voltam a se dividir. Então, a gemulação ou brotamento é o desenvolvimento de células de tamanhos assimétricos e permitindo que essas células, ao se desenvolverem, elas fiquem agregadas, formando as gemas, tá? Aí, a clamídia é aquele tipo, igual eu comentei na aula passada, é uma hifa com esporo, uma hifa com esporo. Isso pode ocorrer bastante nos subterrâneos. Mas o que esse grupo é campeão é de formar conídeas. Conídeas é um conjunto de esporos, que nós chamamos de conidiosporos, e esse conidiosporos fica numa hifa especial. E, geralmente, essa hifa vai desenvolvendo inúmeros esporos, tá? Principalmente nos mofos, é o único processo de reprodução. Conídeas simples ou conídeas complexas. Daqui 2 aulas a gente volta nisso. Quando a gente vê uma conídea, a gente vê essa hifa especial que é desenvolvida para formar esporos, elas são chamadas de conidióforo. Óforo quer dizer sustentação de conídeas, tá? Nessa hifa, em algum momento, e aí a gente tem que prestar atenção, porque a taxonomia desses grupos está fundamentada aonde se encontra a célula formadora de esporo. Essa célula formadora de esporo é chamada de célula conidiogênica ou fiálide, tá?
Vocês vão encontrar os dois nomes. Mas vamos chamar aqui de célula conidiogênica. Então, eu tenho uma célula, e essa célula, ela vai estrangulando a sua parte superior e formando esporo, esporo, esporo. Então, a cadeia de esporo é chamado conídia, tá? Então, cada esporo dessa cadeia é um conidiósporo, ok? A hifa que sustenta é o conidióforo. Na extremidade dessa hifa, ou em algum local dessa hifa, a gente precisa localizar aonde está a célula conidiogênica, e essa célula conidiogênica vai desenvolvendo na sua parte terminal, tá? A formação de novos esporos. Considera-se que cada célula conidiogênica forme 1000 esporos, tá? Então, se a gente tiver pensei que tinha uma animação aqui, gente, desculpa. Mas assim, em outro local aparece a célula brotando, tá? É muito comum a gente ver numa laranja mofada, né? Esses organismos, né? O limão, laranja, que fica assim como se fosse um veludinho em volta. Quando a gente enxerga esse mofo, isso aqui já é a cor do esporo, tá? Ela pode estar, aqui no caso, fatalmente tem três tipos de fungo atacando. Esse aqui que está mais escuro, esse aqui que está mais cor, um pouquinho, sei lá, uma cor, para mim eu vejo um pouco mais azulado, e esse aqui branco. Então, pela coloração dos esporos, a gente já pode mais ou menos separar os mofos, ok? O que é importante para a gente reconhecer essas conídeas? Essa célula está na ramificação do conidióforo, essa célula conidiogênica, ela está acima de uma vesícula de um conidióforo, ou se esse conidióforo se ramifica e ela fica nas bifurcações aqui em cima, ou todo conidióforo se transforma em conídea, ou a extremidade, a célula da extremidade se fragmenta, a própria célula conidiogênica se fragmenta em um número determinado de conídeas, tá? Então, a célula conidiogênica vai gerando esporos, aqui a gente tem uma estrutura, aqui uma parte vegetal que o fungo atacou, e aí aqui vai saindo esses esporos para serem liberados, tá? Tá aqui a animação da célula conidiogênica formando os esporinhos. Vai estrangulando a extremidade, vai formando a cadeia. A cadeia é a conídea, cada esporo conidiósporo, tá? Aqui, de novo, numa microscopia eletrônica, célula conidiogênica, e outra coisa que eu chamo a atenção é o tipo de decoração desses esporos tem uma importância na identificação, tá? Mas não vamos perder muito tempo. Existem algumas células conidiogênicas que a própria célula, ela se ramifica e se transforma totalmente em esporo de forma ramificada. Nesse caso, a gente chama de artroconídea, tá? Quando a gente sabe que a célula conidiogênica, ela vai se ramificar, e à medida que ela se ramifica, todas as porções da ramificação se transformam em esporo. Isso que eles falam, às vezes quando você procura, você não consegue achar essa árvorezinha, não, acha os esporos todos soltos já, tá? Vê aí a última ramificação. Tá, vamos falar de reprodução gamética. Eu vou dar aqui um exemplo da principal tipo de reprodução, mas depois a gente volta para explicar alguns processos, tá? A reprodução gamética é aquele que ocorre com a diferenciação de gametas. Nós vamos ter dois tipos, oogamia, que é esse exemplo que está aqui, que eu vou voltar a falar nele, e plasmogamia, quando a gente não consegue diferenciar a sexualidade, só sabe que as hifas vão se fusionar e vão formar um corpo reprodutivo, tá? Como eu falei anteriormente, os micélios podem se reproduzir com linhagem diferente, ou o micélio pode se reproduzir com a mesma linhagem, ou seja, o mesmo esporo que é formado pelo mesmo micélio pai. É horrível, mas micélio é masculino, então é micélio pai, tá? Aqui o exemplo clássico é a oogamia, e a função
final é formar um asco. A gente vai ver isso hoje, simples, e na próxima aula a gente vê mais detalhado esse asco. Então, eu vou ter, vamos supor, o esporo 1 e o esporo 2. Não importa se é de mesma linhagem ou se é de linhagem diferente. Eles vão crescendo sobre um substrato, em algum momento, esse esporo 1 desenvolve uma hifa masculina, que na extremidade eu tenho uma célula que desenvolve para formar gameta masculino. Essa célula que se desenvolve, o conjunto de células, é chamado de anterídeo. E o esporo 2, que vai formar o micélio 2, em algum momento ele vai formar uma hifa feminina. E essa hifa feminina desenvolve na extremidade uma célula que vai se transformar em um gametângio feminino, chamado de ascogônio. Dentro desse gametângio, eu vou ter uma oosfera. Dentro do gametângio masculino, eu vou ter o espermácio, tá? Aí, o que vai fazer? A hifa feminina e a hifa masculina entram em contato uma com a outra através de uma projeção da hifa feminina chamada tricógeno, tá? E a gente volta a isso depois. E por meio desse tricógeno, o espermácio que está aqui dentro vem, migra e vai para a célula feminina fazer o processo de fecundação, em 2 partes, e a gente volta a isso daqui a pouco, tá? Fusão do protoplasma do ascogônio mais anterídea, chamado de plasmogamia. Então, no primeiro momento, só os plasmas se fusionam. Depois, mais à frente, que os núcleos vão se fusionar. Quando esse plasma se fusiona, o que vai acontecer? O núcleo masculino e o núcleo feminino se multiplicam sem se fusionar. E essa estrutura feminina vai gerar um outro micélio, tá? Com o citoplasma, com características diploide, carregando núcleos haploides. Em algum momento, mais à frente, esses núcleos se fusionam. Essas hifas que são originárias pós a plasmogamia, que vão carregar os núcleos masculinos e femininos em separados, são chamados de hifas ascógenas. E elas vão ser dicarióticas, porque cada célula vai ter um núcleo masculino e um núcleo feminino, sem se fusionar, sem sofrer a cariogamia. Até aqui, tudo ok? Então, tá. Sim, professora. Existem 4 processos de fecundação. Esse que eu acabei de explicar para vocês agora é o contato gametangial, que é a formação dos gametângios que entram em contato. E aqui eu vou detalhar mais. Mas a gente lembrar que pode existir o que chama copulação gametangial, que os gametas já se fecundam no citoplasma e núcleo, espermatização, que é formado principalmente pelas leveduras, uma única célula masculina, uma única célula feminina, e daí elas se fecundam, e somotogamia, onde nós temos aqueles que são parasitas de plantas, em que os micélios se fusionam sem formar estruturas masculinas ou femininas, tá? Então, nós vamos dar um detalhe nesse contato gametangial, que é esse anterior que eu expliquei aqui para vocês, a gente vai explicar de novo, detalhar. A gente viu que o micélio 1 e o micélio 2 desenvolveram estruturas reprodutivas. Na extremidade da estrutura reprodutiva, uma diferenciada em masculino, que é chamado de anterídeo, a outra diferenciada em feminino, que é chamado ascogônio. Dentro de cada estrutura dessa estão os gametas. A estrutura feminina faz o contato gametangial através dessa projeção de uma hifa que entra em contato com a hifa masculina e ela consegue
levar, através dessa projeção, os núcleos masculinos para dentro da estrutura feminina. Esta projeção é chamada de tricógeno, gino, de estrutura feminina, né? E trico quer dizer pelo, né? O nome em latim. Então, é uma projeção, que a gente sabe que não é pelo, que pelo é só em animal, tá? Nenhuma planta tem pelo, pelo amor de Deus. Pelo é só de animal, constituição animal. Isso aqui é uma hifa que se prolonga, que é chamada de tricógeno, ou tricogine. Tem alguns locais que está como tricogine. Então, é o contato gametangial, feito pelo ascogônio, pela estrutura feminina. Aqui dentro vai sofrer uma plasmogamia e vai se desenvolver o que a gente chama de hifas escógenas. São aquelas hifas que, com a multiplicação, a fusão do citoplasma, mas não do núcleo, começa a se desenvolver, formar uma estrutura como se fosse um micélio, e são elas que vão formar o corpo reprodutivo. E aí ela vai formando esse corpo reprodutivo com os dois núcleos emparelhados dentro de cada célula. Motivo de ser dicária está como reflexo da reprodução sexuada, núcleo masculino e núcleo feminino. Tá? Aqui, para a gente ver o tricógeno, né, que faz contato da estrutura feminina com a estrutura masculina, é uma hifa, tá, que faz esse contato. Aqui, a hifa que desenvolve a partir do processo, início do processo da reprodução sexuada, carrega dois núcleos diferentes, ela cresce, 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 forma um corpo reprodutivo. Algumas dessas hifas, nem todas, vão sofrer o processo de cariogamia. Quando o corpo reprodutivo está formado, algumas dessas hifas, na extremidade, sofrem um recurvamento, os núcleos continuam, masculino e feminino, se dividir. Aí, nesse recurvamento, ocorre uma septação, a formação de um septo, que garante que eu vou ter um núcleo masculino e um núcleo feminino. Aí, sim, vai sofrer a cariogamia. A cariogamia só ocorre depois que as outras hifas escógenas formaram um corpo reprodutivo. No primeiro momento, sofre um processo de meiose, formando 4 núcleos, depois um processo de mitose, formando 8 núcleos, que vão se transformar em 8 esporos. Quando os esporos estão prontos, essa célula, que inicialmente ela era curtinha, que foi se alongando para abrigar os esporos, ela é chamada de asco. E o asco que dá o nome ao grupo ascomicota. Então, quem está em ascomicota, no processo de reprodução sexuada, vai formar uma hifa com um asco, e dentro desse asco, 8 esporos, que são os ascósporos. Então, a formação desses esporos é endógena, é dentro da célula. E essa célula alonga com esse esporo, é chamado de asco. E esse asco, depois ele abre, pode abrir ou não, né? Tem alguns que não abrem, os subterrâneos não abrem, precisa apodrecer, né? E eles liberam esses esporos. Ok? Primeiro, separa a extremidade, cariogamia, meiose, mitose, os esporos maduros são liberados. Tá? 8 ascósporos, isso é muito característico. Aqui, de novo, só para relembrar, né? Hifa feminina, hifa masculina, o tricógeno, que faz a passagem, daí depois há aquele recurvamento para garantir núcleos individualizados, sofre o processo de cariogamia, após a cariogamia, a célula é estimulada a se alongar, né? Aí a meiose gera 4, a mitose gera 8 esporos, que vão se transformar em esporos. Essa célula que se alongou para abrigar o asco, os esporos, é chamado de asco. Aqui a gente tem
já com esporo maturo, o asco, e isso é legal que na época da prática é uma das coisas que a gente vê com mais facilidade são esses ascósporos e o asco, né? Principalmente no material que a gente encontra, alguns materiais que a gente encontra lá no bosque, né? Ali da Santa Hilera, aquele da UFG ali. Isso aqui é só para título de informação, tá? Porque nós não vamos fazer isso, o que a gente só que se a gente veria no laboratório. Existem asco que só tem um envoltório, que são os unitunicados. Existem ascos que têm 2 envoltórios, né? O externo e o interno. Existem ascos que se abrem, que tem opérculo. Existem ascos que não se abrem. Exemplo de asco que não se abre são as trufas que estão lá dentro do solo, que é preciso que ela que apodreça. Existem ascos que são arredondados, que são chamados de protonicado, e a maioria dos ascos são alongados, tá? Aqui, para ilustrar, ó, de dupla camada, bitunicado, né? Aqui um que só tem uma camada, aqui um que tem abertura, esse aqui não abre, então só para a gente ter um motivo de informação. E as leveduras, ela transforma uma única célula em um asco. Elas têm a reprodução célula a célula, né? Uma célula masculina com uma célula feminina, a célula feminina se alonga, aí essa célula feminina toda que se alongou é chamada de asco, e aí ela forma 8 esporos. Então, o asco é essa estrutura alongada, no caso das leveduras, com 8 esporos. Aqui a gente tem o ciclo todinho, né, os 2 micélios que se encontram, as estruturas. Após a plasmogamia, começa a crescer as hifas ascógenas, que se multiplicam e formam o corpo reprodutivo. O corpo reprodutivo, mais atualmente, é chamado de ascoma, antigamente era chamado de ascocarpo, mas atualmente eles chamam de ascoma, que pode ser macroscópico ou microscópico, tá? Dentro desse corpo reprodutivo, eu vou ter as hifas que entraram em reprodução, que vão desenvolver os ascos, e as hifas que não entraram em reprodução, ou então são hifas que vêm do micélio A e do micélio B para auxiliar na constituição desse corpo reprodutivo. Essas hifas, muitas vezes, algumas são chamadas de paráfises, e as paráfises é para captar a umidade do ar, conservar a água, dar um conforto estrutural a essa estrutura, transformando em rígida ou transformando para evitar predação, ou transformando em maleável, para que o oxigênio circule ali dentro, tá? Então, esse corpo ele é formado por hifas do micélio vegetativo, por hifas produtoras de ascos e seus ascósporos, e por paráfises. São 3 conjuntos de hifas que nós vamos ter ali. Paráfises, que é envolvida na captação de umidade e o conforto estrutural do ascoma, e as hifas do micélio vegetativos, que vão estar envolvidas na nutrição dessa estrutura, tá? Esse ascoma pode ser de 3 tipos. Vamos começar desse lado para esse. Ele pode ser aberto, que é o que a gente chama de apotécio, como se fosse uma taça ou uma tigela, uma bacia também, ou um prato. Ele pode ser em forma de uma perazinha com uma abertura quitomente, onde os esporos liberam seus esporos aqui dentro dessa porção interior e depois os esporos vão saindo por essa abertura, ou ele pode ser completamente fechado, como as trufas, aquelas que estão no subterrâneo. Os cleistotécios geralmente são subterrâneos, peritécios e apotécios são fora do solo, os ascos se desenvolvem reprodutivamente fora do solo, tá? Lá no bosque da universidade, a gente encontra alguns apotécios e alguns com peritécio. Mais comum a gente, porque fica muito colorido, a gente visualizar esses que têm apotécio, tá?
Apotécio, aberto, em forma de taça, de prato, de bacia. Peritécio, que tem uma abertura, ele é fechado com uma abertura em forma de, o pessoal fala em forma de pera, mas pode ter vários formatos, né, geralmente arredondado com uma abertura. Cleistotécio, completamente fechado. Nesse exemplo aqui, alguns ainda estão ligados nas hifas, tá? E aí precisa, esse fechado precisa apodrecer, é aqueles que os ascos são arredondados, né, e apodrecendo, esses esporos vão para o solo, tá? Apotécio aberto, peritécio semiaberto, cleistotécio completamente fechado, tá? Aqui, para a gente dar um exemplo, essas fotos são lá do bosque da universidade, os apotécios, tá? Aqui um outro. Esses dois aqui, esses são decompositores de madeira, a gente vai encontrar em algumas madeiras, eles decompondo. Peritécio, esse em forma de taça, esse que a gente acha lá na universidade, aqui dentro dessa estrutura negra, ele tem vários peritécios que são fusionados por um micélio especial chamado estroma, tanto que a gente precisa fazer um corte longitudinal para a gente ver internamente esses peritécios, e tem vários, tem um monte de peritécio aqui dentro, e a abertura dele fica dos peritécios ficam para o lado de fora aqui, ó, que a gente consegue ver, às vezes parece que tem como se fosse cravo na pele do ser humano, né? E ele é completamente endurecido com carbonato de cálcio. É um decompositor de madeira ou de matéria orgânica também, tá? Esse é lá do bosque. Então, isso aqui tudo não é um peritécio. Isso é um estroma que envolve vários peritécios, tá? Isso lá no bosque da universidade, decompondo madeira, né? A gente tem vários aqui, ó. Ok? E também, formando um tipo de estroma, estão os parasitas de animais. A gente, às vezes, anda lá pelo bosque, aí a gente vê, assim, saindo da serrapilheira, essas estruturas aqui, ó. Essas estruturas, elas são bem compridinhas, o comprimento delas chega a ser quase o tamanho da palma da mão da gente. Aí você acha, é uma flor, não é? Aí você cava lá embaixo, por baixo dessa folha, tem um inseto, um besourozinho de solo que se desenvolve dentro do solo, é atacado por fungo, o fungo cresce internamente, aí vai formar um estroma, desenvolve, aqui nessa extremidade vermelha é que vão estar os peritécios, tá? E esses peritécios, eles vão se desenvolver formando inúmeros esporos que é lançado para fora. Então, o bichinho que é de solo, ele morre aqui debaixo da serrapilheira, muitas vezes está até enterrado, né, porque já passou muito tempo, já choveu, comatou. Então, esse é um dos exemplos que a gente encontra lá no bosque, né, eles atacando. Aquele bosque ali, ele é muito rico, a gente passar um tempo lá observando ele, a gente vê muita coisa de fundo. Então, o estroma é aquele micélio, repetindo, que está associado ao sistema reprodutivo, ele envolve os peritécios, formando como se fosse uma estrutura única, tá? E dentro dessa estrutura única, que muitas vezes tem carbonato de cálcio associado a essas hifas, vão estar inúmeros peritécios aqui, tá? Aqui uns outros exemplos, larvas de inseto, aqui, se não me engano, é uma formiga, aqui é não só inseto, né, tem aracnídeos também, né, e a gente vai aqui, é uma mariposa, né, então a gente tem quase todos os insetos sendo atacados. Lembra aquele livrinho que eu falei, o artigo que eu falei para vocês lá em Zoopagomicota? O mesmo artigo, quando coloca a ascomicota, quase todos os insetos são atacados por ascomicota, tá? Lá no bosque, a gente acha os aracnídeos também atacados por ascomicota. Então, além de lepidópteras, de coleópteros, formiga, a gente acha bastante dele. E é bem interessante, eu acho que no link que eu mandei para vocês, vai ter o desenvolvimento desse gênero que a gente encontra lá no bosque, que é esse aqui, ó, que se chama Cordíceps, aí vocês vão ver o que eles falam. Quando ele ataca o inseto fica tão descoordenado que ele
acaba ficando, não sabe para onde vai, anda irregular, o pessoal fala que é o inseto zumbi, né? E tem um dos vídeos que eu acho que daqui, quando começar a basídio micota, eu vou dar um vídeo que passa asco e basídio também, que mostra, não sei se eu mandei nesse, eu não estou lembrada agora, que são tantos vídeos, que quando ataca a formiga faz o quê? A formiga tira o inseto de dentro do formigueiro, joga a formiguinha doente para morrer do lado de fora. Vai lá os soldadinhos, tira a formiga doente e joga ela para fora do formigueiro, vai morrer lá fora. Né? Já tem esse senso evolutivo, né? Porque se morrer dentro do formigueiro, acaba com o formigueiro. Tá? Aqui o esteroma, que é comum a gente achar lá no campus, né? Existem uns que são esteroma, esse já é mais flexível, né? Parasita de planta. Quando a gente corta ele por dentro, a gente vê com mais nitidez aqui, ó, o peritécio, porque ele é mais maleável. O outro também a gente vê com facilidade nas aulas, tá? A gente vê aqui, ó, os peritécios e a abertura para fora da extremidade, tá? Esse aqui também é um que lembra um cogumelo, mas não é, tá? Aqui, ó, o peritécio. Esse é do anterior, né, daquele pretinho. Aqui fora tem carbonato de cálcio, substâncias, pigmentação escura, é mais espessa a parede. Desse aqui é mais fininho, tá? E aí, os esporos vão sendo lançados e vão saindo. O cleistotécio, que é o fechado, aqui embaixo eu tenho um exemplo de um parasita de planta, que ele é completamente fechado, aqui dentro eu tenho os ascos, e aqui um que é subterrâneo, que são as chamadas trufas. Tem as trufas negras, que são essa aqui, e tem as trufas brancas, que tem períodos lá na Europa da sazonalidade, melhor para trufa negra, melhor para trufa branca, tá? Então, esses cleistotécios, tem que cavar para localizar eles, né? E ainda tem o ascotroma, que são aqueles ascomicota que não têm capacidade de formar corpo reprodutivo, eles são parasitas de planta, eles se utilizam do tecido vegetal para envolver as suas estruturas reprodutivas. Aqui, ó, tem uma planta, o xilema da planta aqui, aí aqui, ó, a planta desenvolve uma estrutura para limitar a parte reprodutiva, né, a um tecido vegetal, e aqui dentro ele vai formando esporos sexuada. Então, a ascotroma é quando o parasita de planta se utiliza de tecidos da planta para formar um corpo reprodutivo para os seus esporos de origem sexuada. Ok? Então, voltando aqui ao himênio, quando a gente pega um ascoma, a gente tem no himênio as hifas azuis do micélio A, as hifas rosas do micélio B, ou esporo B, as hifas roxas são aquelas que foram envolvidas na reprodução e que na maturidade vão formar os ascos, tá? As hifas do micélio A, do micélio B, ou as hifas ascogênicas que não conseguiram se transformar em asco, elas vão formar o que a gente chama de paráfises, que é exatamente para captação de umidade, auxilia principalmente na nutrição das hifas ascógenas, né, e de dar um conforto anatômico e estrutural para esses organismos, tá? Para a estrutura reprodutiva do organismo. Aqui só para a gente ver os ascósporos. E aí eu volto para as ectomicorriza. Eu falei no início que ela forma um manto, ela envolve a raiz, ó, formando um manto, uma capa. As hifas vão enrolando, formam essa capa. Dessa capa que vai sair o micélio que vai para o solo, essa estrutura esbranquiçada aqui, para captar nutrientes, fazer o mesmo processo que os glomerulomicotina faz. Só que esse micélio tem reprodução sexuada. E o resultado da reprodução sexuada é um cleistotécio, um ascoma fechado e subterrâneo. Então, ao longo do solo, se
for cavado, você pode encontrar essas ectomicorrizas. Nos ambientes temperados, a micorrização é mais por asco e basídio micota. Por quê? Porque nos ambientes temperados tem aquele frio intenso, tem a neve, né? E essas estruturas, elas ficam no subterrâneo e elas ficam preservadas. Lembrando que durante o inverno, o solo também congela muitas vezes. Então, quando acaba o inverno, esse congelar e descongelar estimula a essas estruturas fechadas a se romperem, tá? Nos trópicos, é mais comum a gente encontrar glomeromicotina. Aí o pessoal do Nordeste, onde a gente tem uma das maiores pós-graduação de fungos no país, na Universidade Federal de Pernambuco, o pessoal do Nordeste, ele tem a estrutura, começaram a estudar a caatinga, que é um sistema extremo, e eles começaram a ver que também existem cleistotécios, né? Estão começando, tem coisa de 4 anos que eles começaram a ver essas trufas do Nordeste. E eu acho que, como o Cerrado também passa por seca e chuva, as plantas daqui devem ter algumas trufas também, né? Mas aí precisa alguém investigar. As do Nordeste, eles começaram a investigar. Eles não investigaram se são comestíveis. As da Europa, as pessoas utilizam para fazer temperos, né? Ou alimentação, né? Faz o azeite trufado, ou qualquer comida lá trufada que põe trufa, macarrão com trufas, e aí esse negócio é caro para caramba. A última vez que eu soube aqui no Brasil, estava R$60 a lâmina, a fatia laminada de uma trufa. E o quilo da trufa no Brasil estava R$6.000 o quilo, né? Então, como é comestível, a coisa fica cara. Então, a gente vendo aqui o histórico de vida, se tudo estiver bem, esse micélio vai se reproduzir, vai formando reprodução assexuada através de conídeas. Esses esporos da conídea, ele vai caindo no ambiente, vai germinando, formando vários micélios. Quando houver algum déficit de alimento, né, não está faltando alimento, ou tem, sei lá, está acabando água, alguma coisa, ou excesso de água, qualquer estresse ambiental, a reprodução sexuada vai se instalar, o ascogônio e o anterídeo. Uma vez instalada, o ascogônio vai fazer um contato com o anterídeo através da tricogine, os núcleos masculinos vão migrar, vão começar a desenvolver essas hifas ascógenas, que junto com a hifa do micélio A e com a hifa do micélio B vai formar o ascoma. O ascoma é característico da evolução da espécie, ele pode ser aberto, como um apotécio, pode ser semiaberto, como um peritécio, ou pode ser completamente fechado, como um cleistotécio, tá? E uma vez já na maturidade, se desenvolve o asco, o processo de cariogamia ocorre, sofre meiose, depois mitose, formando os 8 esporos, e aí esses esporos são lançados. De que maneira? Pode vir um bicho aqui e arrebentar isso aqui, essa estrutura, pode ocorrer uma desidratação que rasgue essa estrutura, uma diferença térmica, como eu falei, dos invernos europeus, né, e da questão da seca que a gente tem por aqui, que vai fraturar, algum animal vai se alimentar disso, e aí os esporos vão para o ambiente e começam a se desenvolver, tá? Lembrando que em fungo e plantas também, reprodução sexuada é um sinal de um estresse. Por exemplo, você vê uma árvore florida, linda, maravilhosa, ou está com estresse d'água, ou está com estresse de falta d'água. Os ipês é exemplo de estresse de falta d'água, tá? Então, quando se capta algum estresse, o esporo de reprodução sexuada é o mais viável para ficar, tá? Pegando aquela estrutura, essa aqui é chama xilária, esse gênero, que a gente tem lá no campo, às vezes a gente acha ela assim, ó, nossa, que diferença, porque aqui eu tenho um corpo, onde eu tenho um estroma, onde eu tenho os peritécios, e aqui eu tenho um estroma, onde eu tenho as conídeas, cada tracinho desse branquinho aqui, ó, um conidióforo, tá? Reprodução assexuada e reprodução sexuada.
a gente pode encontrar os dois, tá? O ciclo das leveduras, ele é um ciclo extremamente complexo, tá? Lembrando que pode ocorrer uma copulação, uma fecundação de duas células, masculina e feminina, plasmogamia, cariogamia, aí mesmo sem ter formado, às vezes o processo de cariogamia ele pode ir brotando com 2 núcleos, né? Aí depois vai até, por meiose e mitose, até formar os ascos, tá? Mas esse ciclo ele não é tão simples assim, ele é bastante complexo, tá? E a gente volta a conversar sobre a semana que vem. Aqui, esse slide ficou fora da ordem, né? Os mecanismos de dispersão. Tem um sapinho aqui que foi, como é uma taça que acumula água, às vezes esse sapinho, os sapos, alguns outros animais, aqui um caramujo, né? Vem para se alimentar da água e o sapo é mais pela água, o caramujo vem para se alimentar dos ascomas mesmo, e aí vai liberando, e o excesso de água também vai arrebentando essa estrutura. Então, alguns mecanismos de dispersão, tá, que pode ocorrer. Aí tá aqui, para antecipar da aula que vem. Lembra que eu falei que a trufa é subterrânea? O homem descobriu que a trufa era comestível, né, naqueles processos. Tem umas coisas de alimentação nos países europeus, né, que por conta da extinção do meio ambiente, eles começaram a se alimentar do que tinha, dos recursos, né? Nós vemos que a maioria das comidas que eles têm lá, 4 queijos, porque sobrou 4 queijinhos diferentes, então eles começaram a ir atrás. Descobriu, inicialmente, que tinham 2 animais, o porco, tá? E esse organismo aqui, que cavavam o solo, feito um esquilinho também, cavavam o solo, encontraram essa trufa e se alimentavam. Aí o homem começou, aqui é a trufa branca, aqui é a trufa negra. Aí o homem começou a ver que se ele se alimentava, ele testou e viu que também ele se alimentava. O que o homem fez? Treinou o cachorro para fazer isso para eles, para cavar e localizar as trufas. Como que esses animais, né, o esquilo, esse roedor aqui, e mais o porco e também o cachorro cavam para encontrar as trufas, porque essa trufa emana o cheiro do feromônio feminino das espécies. E aí elas vão cavando, achando que vão encontrar a fêmea, e não encontram. Tá? E o cachorro foi estimulado a cavar para encontrar a trufa, né? Independente se é fêmea ou não. Os outros aqui, eles cavam, não encontram a fêmea, mas comem a trufa, né? Pelo menos para pagar o desgaste energético de ter cavado esse buraco aí, né? Importância econômica, né? Morchelas, trufas e alguns mofos dos queijos. Você vai no supermercado e vê aqueles queijos mofados carésimos. Na aula de ascomicota mitospórico, a gente vai conversar sobre isso, né? O quanto foi a evolução para descobrir os usos desses mofos para queijo, para outras coisas. Doenças do mais variados tipos, né? Vegetal, animal e no homem também, a gente vai encontrar. E eu comentei no início, né? Esse slide está mais antigo, mas a gente dá mais ou menos as proporções, né? Em termos de espécies formando líquens, em termos de espécies formando mofos, em termos de espécies de vidas subterrâneas ou fora do solo. Então, nós temos uma grande proporção em fungos e líquens, né? Esse número aqui hoje em dia está bem menor, né? Mas os mofos e os líquens ganham em termos de número de espécies. Eu tenho que atualizar os números disso aqui, tá? E aí, a gente sabe que está indicária, porque a hifa que carrega 2 núcleos é a hifa que se desenvolve após o processo inicial da reprodução sexuada, tá? O que vai separar a ascomicota de basidiomicota? A fase de micélio com 2 núcleos, ela é rápida. Em basídio, a fase de micélio com 2 núcleos é mais prolongada. Os esporos de ascomicota são formados dentro de uma estrutura chamada asco, e os esporos de basídio são formados externamente, tá? Então, endósporo, exósporo, fase rápida com 2 micélios, com 2 núcleos, fase lenta com 2 núcleos, tá? E aí a gente vai ter
essa divergência entre ascomicota, que está aqui, e basidiomicota, que está aqui, tá? O que vai separar dentro de Dicária esses dois grupos. Ah, e uma outra coisa importante que não está aqui. A maioria das espécies de basidiomicota eliminaram a reprodução assexuada. Ele cresce, desenvolve muito rápido, coloniza muito rápido, estoca nutrientes para a reprodução sexuada. Assexuada em basídio é muito rara, enquanto a ascomicota tem uma intensiva reprodução assexuada também, tá? Então, encerrando esse grupo, e depois desse finalzinho aqui eu quero mostrar uma atividade que eu passei para vocês lá para fazer. Os fungos com micélios compostos por hifas septadas e com poro central, tá? O micélio dele é assim. Existe representante em formas de levedura. A maioria tem estruturas assexuada e sexuada no micélio, que é os holomorfos, mas o micélio não morre, continua crescendo, por isso eles são eucárpicos. Eles crescem, reproduzem assexuado, cresce, reproduz sexuado, cresce, daí vai. E são holomorfos porque tem os dois processos de reprodução na maioria. Os teleomorfos e os anamorfos são chamados de ascomicotas mitosporos, que são os mofos, e outros que a gente vai ver semana que vem, alguns que causam doença, inclusive. Muitos representantes são subterrâneos ou hipogíneos, e poucos são epigíneos. Mas também tem muito representantes subaéreos, que eles chamam os mofos de subaéreos, porque os esporos de mofo podem germinar ainda no ar, tá? Fase de cariótica rápida, resultante do processo de reprodução sexuada. A maioria de vida livre, uma boa parte, produz um ascoma resultante da reprodução sexuada. Os ascomas, que é o corpo reprodutivo, pode ser aberto, apotécio, ter apenas uma abertura pequena, peritécio, ser completamente fechado como cleistotécio, ou pode ser formado pela estrutura de um vegetal, que aí seria o ascotroma. Nesse corpo, eu vou ter hifas ascógenas, paráfises, essas hifas ascógenas formando o asco, e dentro desse asco eu tenho os ascósporos, tá? E algumas espécies apresentam somente reprodução assexuada, que são os ascomicotas mitospóricos, tá? E com isso a gente encerra o conceito deste grupo. Semana que vem a gente fala de 2 subfilos importantes para a gente conversar, tá? Na atividade prática de vocês, eu estou pedindo para vocês entrarem nessa página aqui, que se chama Taxonomicon. Se você jogar esse nome aqui, ó, no Google ou qualquer outro buscador, ele vai parar nessa página, Taxonomicon. O que é o Taxonomicon? Os cientistas norte-americanos e europeus se reuniram para que a gente tivesse um sistema de classificação pronto para quase todos os seres vivos do mundo, não só fungos, tá? E aí tem alguns bancos de dados desses que são específicos, por exemplo, algas tem um banco de dados dela específicos, né? Vegetal tem alguns bancos de dados específicos, mas isso não impede de também estar aqui dentro. Então, se você escolher o Taxonomicon, você pode fazer a sua busca. Eu vou apresentar na prática, se não me engano, 2 ou 3 gêneros lá na prática simulada. Estou pedindo para vocês colocarem aqui na busca, e vou dar um exemplo aqui, ó. Colocar Cordíceps, que é aquele parasita de inseto. Então, se você escreve aqui Cordíceps, pressiona o Go, dá um Enter, ele vai falar assim, Cordíceps é um gênero, tá, de um fungo. Aí você clica em cima aqui. Às vezes tem o mesmo nome de gêneros que é utilizado para 3, 4 grupos, tá? Tuber, por exemplo, é utilizado para ascomicota e para um protozoário. Mas mudou de sistema de grupo, os nomes podem ser utilizados. Se tiver tudo azulzinho, é porque esse nome está correto. Se aparecer azul e vermelho, às vezes com o mesmo nome, é porque o vermelho está errado. Então, você clica sempre no azul. Clicando no azul, ele dá todo o sistema de classificação, tá? O que interessa a gente, qual é o domínio,
qual é a linhagem, que no caso de fungo está em Opisthoconta, qual é o reino que está em fungos. Não é o gênero Cordíceps, aqui eu vou ter o filo, o subfilo, a classe, a ordem, a família e o gênero, tá? Então, tá prontinho. Se você colocar aqui o nome de um animal, ele vai estar prontinho, tá? Vai dar a mesma... É claro que tem umas coisinhas aqui intermediárias que para vocês podem meio que bagunçar. Começa com domínio, o Opisthoconta você já sabe que é a linhagem de eucariota, que é o que a gente repete sempre aqui, e aí eu vou para o reino fungo. Dentro do reino fungos eu tenho toda a classificação. Então, a gente hoje em dia não precisa esquentar muito a cabeça. Você sai de uma prática no laboratório, eu quero saber qual é o posicionamento desse fungo. Aí você vai lá no Taxonomicon, coloca lá, do animal, vai no Taxonomicon, de um vegetal, vai no Taxonomicon, tá? Para fazer isso. Então, é isso que eu estou pedindo para vocês fazerem, são 3 gêneros, tá? E tá a listinha lá do que vocês têm que fazer. Estou mostrando para vocês, numa aula simulada, quais são os gêneros que a gente encontra ali perto do campus, o que a gente faz no laboratório, tá? Como um todo, para vocês terem uma noção. E o principal seria, no trabalho de campo, ver que a maioria desses que a gente encontra lá no campo são decompositores de madeira, desses ascomicota. Então, a semana passada mesmo, a minha aluna achou um outro bem diferente, que a gente não achava há muito tempo lá no bosque, acho que por causa do excesso de chuva, né? Então, cada ano a gente acha, mas sei lá, para 10 fungos que a gente encontra, 8 é basidiomicota. Um ascomicota, um de um outro grupo qualquer, tá? A proporção é essa. Mas eles têm, como eles crescem bastante, eles são de fácil visualização, tá? Mesmo sendo poucos, ok? E hoje a gente termina essa aula aqui. Queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida. Tranquilo. Tá? Então, a gente vai meio que encerrando. E semana que vem, como esses grupos grandes, a gente precisa detalhar um pouquinho, e aí eu já vou dar uma atividade para vocês irem tentando, procurando, se acha alguma coisa desses fungos que atacam insetos, né, para a gente, mais à frente, quando começar aquelas aulas de interação, fungo-inseto, a gente vai ter mais coisas, e aí também, às vezes, vocês vão achar artigos que eu não achei, porque quando a gente usa alguns buscadores diferentes, né, em IPs diferentes, os acessos vão ampliando. Então, quem encontrar alguma coisa também, que se for interessante, manda para mim, no e-mail da universidade. Nós temos fungos, simbionte com líquen, com formiga, com cupim, com besouro, fungo parasitas, que é que ainda está no nosso programa lá, tá? Que é para a gente ir conversando um pouquinho, ok? Ok. Tudo certo. Então, se alguém quiser falar comigo, pode ficar na sala, senão a gente, no final, senão a gente